Guaretá era em 1940, já começou porque quando Manuel Ribas chegou em Guarapuava, foi mandado pelo governador para Guarapuava para que ele pudesse ter para encontros políticos, ele precisava de formar cidadezinhas, patrimônios para poder se aglomerar mais ali, se juntar aquele pessoal. A peça principal era Guarapuava, depois passou a Pitanga, depois Manuel Ribas, depois Manuel Ribas é Guaretá, porque o interventor, o governador queria que ele fizesse de cada 100 quilômetros fizesse um povoado. Esse povoado foi escrito cada 100 quilômetros. É de Guarapuava, Pitanga, de Pitanga veio para Manuel Ribas, Guaretá, Guaretá é Apucarana, a Maringá. Então, assim, para eles fazerem as reuniões políticas, é onde que se deu nesse aqui. Mas esse distrito de Guaretá se formou e tinha muita população. Aí tinha Valdomiro Paraná, que era a família dele, chamava isso, que era o João Paraná, que tinha comércio. Tinha o seu Mansur, tinha uma venda lá no perto da Perolinha, que eles falam. Guaretá, igual o Valdomiro deve ter te contado para você, tinha comércios enormes, tinha tudo, hotel. Inclusive, muitos moradores da região aqui do Lidianópolis, quase de Vaiporã, Jardim Alegre, tinha como referência comprar tecido, comprar as coisas mais difíceis lá no Guaretá. Quando olhamos para uma foto antiga, quantas lembranças! Se pudéssemos voltar no tempo. É difícil determinar o início de Guaretá do Sul, os primeiros moradores. Sabemos da importância daquela época. Voltando com mais notícias, e agora sobre a expedição pro sertão. Quando digo sertão, falo do Paraná, lá no sul do Brasil. É impressionante ver como várias famílias estão se interessando e abrindo áreas para a produção de café. Nós do Guaretá, nós morávamos em Araputi, 51, viemos para o Guaretá. E lá naquele tempo tinha um lenheiro. E esse que era o padrinho da minha irmã, então a gente também chamava de padrinho Joaninho, que chamava João Bonito, chamava de Joaninho. Aí ele veio para o Paraná e meu pai, com a loucura de vontade de vir morar no Paraná, tem uma vez ele falou para minha mãe: ô Ana, ou vou para o Paraná ou vamos para São Paulo, você que escolhe. Aí minha mãe pensou: não, então vamos para o Paraná. Compadre, lá tem um lugar novo que chama Guaretá do Sul, e estão abrindo agora um lugar bom para pôr uma serraria. Vamos montar uma serraria lá? Meu pai, doido de vontade de vir, comprar uma serraria lá no estado de São Paulo, que estava numa fazenda, lá no município de São Carlos, e trouxe para cá. De Cambé aqui, nós gastamos 2 dias para chegar aqui. Caminhão carregado, balsa, estrada ruim. Saímos de Cambé, pusemos em Faxinal. De Faxinal, saindo lá, viemos aqui para Portubá, passamos uma estradinha, passamos nos tabordes, que falava, uma venda, e chegamos no Guaretá aqui umas 2 horas da tarde. Quando nós chegamos no Guaretá, estava sendo derrubado numa fazenda que chama Sede Velha, que é do lunar dele. Tivemos que esperar lá para abrir o caminho para nós passar. Aí nós chegamos ali no Paraná e... o meu pai sempre falava que ele queria vir para o Paraná. Sempre ele falava. Eu tinha uma irmã, que ela já era mais velha do que eu, então ele falava, pegava a minha irmã e falava assim: ei, cabocla, você vai casar com um paranaense. Assim que ele falava. E ele não falava nada, sabe? Eu achava tão engraçado, eu não. Você mas casava com um baiano, não? Pois é, a gente não sabia, né? E apareceu um baiano maravilhoso. Eu tinha acho que quase 14, mas não tinha feito 14, porque eu lembro que 14 eu não estava aqui já.
E então nós viemos para cá, nós viemos de caminhão, com toda a mudança em cima daquele caminhão, mudança da casa, que era uma serraria que o meu pai veio pôr no Paraná. A minha irmã e a minha mãe vieram na cabine do caminhão. Era um caminhãozão. Trouxe a mudança, trator e mudança e tudo junto. Nós viemos para cá, para Lidianópolis, em 57. Eu estava com 5 anos e pouquinho. Então, praticamente, sou paranaense, meu filho. Eu chegando aqui, em 59, estamos aí até hoje. Porque aqui, no Nordelo, por exemplo, eu conheci em 57, 58. Meu pai vinha do Lidianópolis para cá, ele vinha jogar bola aqui. Na Fazenda Germa, entendeu? Então a gente vinha a pé. 1 ano e pouco, 2 aí abriram aqui. Mas era tudo. É porque era abrido no Machado, né? Foi, então você dizendo que estoco que as moças, depois, passado uns 2 anos, que aí mandaram. Acho que foi o próprio Jeremias que mandou. O esteira para vir tirando os tocos, né? Dando uma planada, dando uma ajeitada. É. Eu nasci no Guaretá, fiquei morando muito tempo ali na região do sítio do Nestor Jorge, que Guaretá realmente foi uma cidade que tinha várias lojas, tinha hotel, tinha vários comércios grandes e era realmente um mini Lunardelli. E lá o povo vivia uma vida tranquila. Mas aqui em Lunardelli, que não existia, tinha uma fazenda que era da propriedade dos Lunardelli, dos Jeremias Lunardelli. Ele tinha terra aqui e tem terra no Grandes Rios, tinha terra no Grandes Rios também. Inclusive o ginásio lá é Jeremias Lunardelli também. Ele tinha terra aqui, ele tinha terra lá também. Mas não que fosse daqui até lá. A faixa dele aqui é dali é só essa aqui. Porque a outra é dos Max Wirtz, é dos suíços. Pega lá no Guaritá, a Surucuá, Urutágua, Aubá, Oromuru e Anduí, que vai até no Corumbataí, que é Godoy Moreira agora. Então essa é. Agora, vendo os documentos aqui, eu percebo que Jeremias comprou deles, dos suíços. O Jeremias era um homem, como os outros, na época milionário, e um homem simples, que você não dizia que ele tinha o que ele tinha. Era um homem simples mesmo, você não falava que ele tinha o que ele tinha, de maneira nenhuma, você entendeu? Parava a conversar com todo mundo, dava atenção para todo mundo, você entendeu? É aquilo que eu falei para você, você comprava a terra dele, você tinha o dinheiro para pagar a prestação, bem, senão ele mandava você embora sem cuidar dos seus filhos. O ano que vem você vem e paga, se sobrar, se não der, nós vamos prorrogando. Você tem família para criar, tem que criar ela. Então ele era assim, entendeu? Era um homem barbaridade. Minha mãe tinha feito uma cirurgia de apendicite e com 15 dias depois aquilo estourou tudo, caiu tudo no chão. Aí caiu uma toalhinha de rosto, uma tesoura, uma pinça grande. Não morreu de sorte. Aí fui para Arporã de novo, o médico bebia muito, aí não quis atender. E daí vai para onde, filho? É isso, né? É isso. Não. Para o cara andar de jipe não aguentava, morria. Não sei se nós atravessamos um pouco mais do que para lá do rio. Tem aquele jipinho curto que ele pulava, que nem. Não tinha estrada mesmo, tudo cheio de buraco, chuva. Aí o avião passou. Fica aí que eu já volto aí. Ele subiu lá onde é a polícia hoje, a militar ali em cima, no trevo de cima, onde tinha um campo ali, pegando a pista. O avião desceu, falou com ele, traga ela aqui. Jeremias. Pode trazer ela aqui. Foi lá, pegou, levou. Foi meu pai e ela, porque o avião dele era para avião pequeno para 4 passageiros só. Ele levou ela pro caramba, deixou lá, acompanhou até no hospital, tudo.
E daqui de lá para cá virou um amigo em casa. Então ele vinha, ficava aí 2, 3 dias em casa, ia para o ficar lá quando ele estava lá. Às vezes, quando nós moramos lá por 8 meses, ele passava lá, ele descia lá, para ver como é que estava. Então por isso que eu digo que você era uma pessoa que era milionário na época e ninguém sabia. E o seu olhar nele. Então, aí conversando com o suíço Arthur, dono da Orutágua, esses dias lá no Rosano, ele estava contando que ele também não sabe muito não, que eles adquiriram do governo e ficou aí muitos anos e depois eles foram. E aí veio as normas e as leis para você fazer povoamento, né? Tinha que povoar. Para desenvolver o Paraná, porque de Londrina para cá, Paraná não era conhecido. Em 41 já existia o Guaretá, isso aqui. Em 1950 começou a aparecer, 40, 50, começou a aparecer muitas pessoas. E daí, em 1940, 52, 54 veio o Valdomiro o Jerônimo Bros. Nós começamos lá, Serra Madeira em 53, por aí, 50 e pouco. Muitas casas aqui de madeira, que a maioria veio lá de casa. Não, aqui tudo, Baúna, São João. O madeira do Banco do Itaú, não sei se mudar, mas o vigamento foi tudo nosso, eu que levei lá. Eu levei ter um sábado lá, rapaz, uma carga de madeira, e uma passada, aqui a gente tinha muita gente. Ô medo que eu passei, rapaz. O povo passava beirando as vigas. Meu Deus, se despejar, tá com uma viga assim, se me comendo assim, se caiu uma viga dessa, caiu um monte em cima da pessoa. Ai, que trabalho que me deu, tá escorando, olhando, vai descarregando, vai que a madeira foi, eu não sei se ainda é hoje, mas foi tudo aqui. Esse aqui, à noite, olhava e ouvia aquele barulho de motor, falar cidade industrial. Cidade industrial porque é motor para todos os lados, onde conseguia aquele barulho danado e tinha muitas gente, a população daqui era muito grande. E aqui não tinha energia. Sabe de quem pegava? Do Fernandinho, do Joãozinho, do Armandinho, que eles tinham oficina mecânica aqui. E os momentos, eles tinham oficina, né? E tinha energia, porque tinha o motor. O motor funcionava até, vamos dizer, lá para as 11 horas da noite, por aí assim, depois, a hora que desligava, ia apagando tudo. Era isso aí, a vela que falava a verdade. O lampião, essas coisas, né? Então. Não vieram aventureiros. Vieram pessoas determinadas a ficar e a determinar, a desenvolver o município, tanto na área rural como no comércio, sabe? Éramos um grande produtor de café, fomos um dos grandes produtores de café aqui. A população era tão grande que quando faziam aquelas festas, né? Aquelas festas que tinha a família chamava-se de Paranaense, né? Que era João Valdivino dos Santos e seus irmãos, o Valdomiro. E o pai que eu conheci, era mais conhecido por Janguinho. Ele era safrista na época. A casa do seu, que eu me lembro, né? Pode ser que teve até outra, mas que eu me lembro é essa. A casa do seu Janguinho. Esse homem, esse seu Janguinho, ele era criador de porcos, sabe? Ele era um daqueles que fazia roça, soltava a porcada comia, engordava, aí ele saía tocando esses porcos lá pra... Eu acho que ele, naquela época falava Garapuava, mas eu acho que na Jair já tinha mais perto, sabe? Que nem ali já tinha Pitanga. Aqui praticamente na época 100% era café. Era café. Você plantava uma outra coisa, mas era só praticamente consumo. Um arroz, um feijão, milho. E o plantio maior também era milho, mas era pouco também, não era em grande escala, mas era mesmo só para custeio.
o forte era café. Era formar a lavoura de café. Já tinha bem café na época, já tinha uns quadros grandes de café na região. Por exemplo, ali a Fazenda Suíça já tinha lá perto do Guaritá, que era a Gema, que era a sede, já tinha formado, já tinha lavoura lá de 8, 10 anos. Depois começaram a plantar aqui, derrubar mais mato e plantar também, entendeu? Então forte aqui era café. Portanto que terra aqui, que nem hoje a terra baixa aqui, que vale mais, não valia nada. O negócio era morro, era alto, espigão. Justamente para escapar da geada, né? Que o moreno da geada estão mais altos que a amarramento. Parte baixa aqui, ninguém queria, filho. E essas pequenas fazendas, esses pequenos sitiantes, não é natural, junto com a cafeicultura que era fantástico aqui, você via pé de café aqui de 6 metros de altura. Você olhava aquilo lá, você ficava, nossa, será que como é que o pessoal põe café nessa altura aí, né? E eles usavam escada para apanhar, não apanhava como hoje que é apanhado em máquina, pega essas máquinas com a ponta lá, adaptam a ponta, ela só treme lá e derruba todo o pé de café e estraga o pé de café também. Que ali, naquela curva, onde tem aquele radarzinho ali, eles tinham uns pés de café lá que era de admirar. Você olhava assim e falava, meu Deus do céu, será que isso é café ou é um pé de jabuticaba, alguma coisa assim, né? Porque era muito grande. Café dava gosto de ver, parecia um pé de árvore, né? Um pé de laranjeira, tão grande que era. Era enorme, tinha de arrumar escada para subir para poder. O café tava no auge, né? Então, nós plantamos o café também, né? Então tinha café. Mas o pai comprava já a propriedade já com café também, né? A gente isso daí. Porque soja não existia. Soja, trigo, nada não existia aqui não. Era só milho e feijão. E feijão levava feijão para o Buria lá. O Buria era comprador nosso lá. Tanto eu que nem o Nídio, meu irmão, que era o caminhão também, né? Caminhoneiro também, então fazia isso aí. E comprava mesmo, mas tinha feijão aqui, hein? Nossa, quanto feijão que existia. Se plantou da roça, plantava tudo, né? Eu ia trazer, tinha bastante cerealista aqui. Tinha nós, tinha o João Elvira, né? O tal de Balanga comprava mamona. O Balanga. Então ele tem um armazém aqui no canto da igreja, aqui, ó. Né? A igreja que ele tem era pequena, né? Pequenininha, então. E assim foi. E comprava mamona, então ele falava pro Romildo, esse Balanga. Olha só, Romildo, se aparecer mamona aí, manda eles virem que eu estou comprando, quero comprar mamona, né? E todo Romildo falava, né? Eu ofereci, falei, não, leva lá pro Balanga, o Balanga tá precisando de mamona lá. Mas nós comprava mais, era milho e feijão, né? Tinha produção de hortelã, perto dos Bericas, e só. Rami também, Rami, não sei, teve ali um pessoal que mexeu, mas o forte que era, Ivaiporá era a capital do milho, pra você ter uma ideia. Era milho, algodão, que entrou depois. O algodão, na verdade, veio depois da geada de 75. Mas a geada de 75 realmente detonou todo mundo. O Paraná inteiro, né? O Paraná todo. Foi todo mundo embora porque não se tinha mais condição. O governo não estava preparado financeiramente nem culturalmente para reativar a cultura do café. Café na época demorava uns 4, 5 anos para produzir. Se tinha chovido uns dias antes e a terra estava meio úmida. E a umidade começou a congelar e levantava a terra, fazia aquele biju em cima da terra, certo? Mas foi violento. O pé de café, você olhava no outro dia, você só sentia um cheiro de café queimado. Porque o Nardelli era rodeado de pé de café, né? Muito, muito. Era essencialmente, a cultura do município era essencialmente café. Toda a região nossa tinha. Hoje não, hoje diversificou muito. No Nardelli, por exemplo, tem bastante soja, tem bastante trigo, mas tem muita alfafa ainda. Alfafa. É um dos maiores produtores de alfafa da região do Vale do Ivaí. É muito importante. A alfafa foi muito importante para o Nardelli. Sabemos da importância daquela época e de seus moradores, que presenciaram o surgimento da cidade nova. Antes de 40, por aí, era o Guaritá.
porque ele se tornou cidade mesmo, oficial, em 51. Loteou tudo a cidadezinha. Mas já tinha os moradores tudo lá. Guaritá tinha comércios enormes, tinha tudo. Casa de comércio, secos e molhados, secos e molhados. O que era hotel chamava aquele tipo de bangalô numa casinha em cima, um sobradinho em cima que eles falavam isso aí. Que na época existia 3 distritos administrativos no Paraná, que era Campo Mourão, Pitanga e Guaritá. E depois de tudo isso eu descobri que o Guaritá realmente era tão antigo que eu tenho um amigo de mais de 80 anos que foi registrado no Guaritá, ué. Porque esse cartório do Dilon era do Guaritá. Não sei o que Paz, o primeiro cartorário. Acho que o segundo cartorário, nem era o primeiro, de tão antigo que é a documentação. Comecei a namorar o tal do baiano, que veio da Bahia, que veio com o seu Vitor, chamava Pedro Vitor. Ele tinha um loteamento aqui, é o Guaritá. Ele estava formando uma cidade ali. Então, por aqui, a melhor cidadezinha era o Guaritá. Aí depois, indo para cá, era Manuel Ribas, lá que tinha alguma coisa. E Pitanga. Aí nessa época já tinha casado. E ele trabalhava numa fazenda como... Antigamente falava guarda-livro. Ele trabalhava na seção dos livros, empregada, aquela coisa toda. Ele compra, venda, essas coisas. E aí morei 2 anos na Suíça, que é nessa fazenda, né? Fazenda Suíça. Lá dei aula. Porque naquele tempo os livros eram selados. Então o selo comprava só em comarca. A nossa comarca era Pitanga. Ele ia lá em Pitanga buscar o selo. De cada 15 dias. Não vendia para o mês inteiro. Então de cada 15 dias selava os livros. Aí fechava 15 dias, ia buscar para o final do mês. Aí vinha e tudo que fazia, põe ali, compra e venda, compra e venda. E a nossa serraria estava no começo, sabe? E faltava. Então, as notas promissórias, o Odilon, foi passando para o meu irmão. E ele ia no situante e trocava aquelas notas promissórias com tora. Trocava. Ele dava as notas, essa pessoa esperava para receber de quem a vencer a nota. E a gente foi trocando, sim, com madeira. Com madeira bruta, né? Em pouco tempo, Guaritá foi sendo esquecida. Contudo, nascia um novo lar. Então, essa cidade veio, essas localizações, porque veio a cidade, esse distrito, Lunardelli, em 1962, 64. Antônio Lunardelli deu um pedaço de terra de 15 alqueires para eles formar isso aqui. E para formar essa parte aqui, como que chamava? Era Cidade Nova, o nome. E essa greba, a Greba Ubá, ela tinha aí vários administradores que tiveram a ideia de formar um patrimônio, de formar uma cidade. Foi quando eles decidiram fazer a Cidade Nova, que era Lunardelli. Aí pegaram um pedaço, começaram a lotear, e o povo do Guaritá sentiu que o caminho era mudar para Lunardelli, porque aqui ficava mais perto a estrada, mais perto de São João do Ivaí, mais perto de Jardim Alegre, os acessos seriam melhor. E lá no Guaritá ficava meio fora de mão. Para quem vinha de São João do Ivaí, tinha que ir lá no Guaritá e depois voltar para Jardim Alegre. Aí acabaram achando aqui um trajeto melhor, mais curto, e criaram o município, a cidade de Lunardelli. E aqueles moradores lá de Guaritá começaram a mudar para cá. Aí veio o João Paraná, que era filho do seu Janguinho, montou um mercado, uma loja aqui em Lunardelli, o seu Ales montou um bar e assim por diante foi crescendo. Nós era secos e molhados, tecido e calçado. É porque achamos que o comércio aqui era melhor, né?
se o comércio lá em Lunardelli vai ser melhor para nós. Então nós viemos para cá. Primeiro foi o meu tio, né? Veio com um bar, que estava no Guaretá também, então, tio Alice. Então ele veio e montou um bar. Daí segundo que veio para cá também foi o João Elvira, quer dizer, o terceiro, né? É o João Elvira que veio, ele mais o Manuel Elvira, e montaram um comércio também, de secos e molhados. Ele fazia os loteamentos que na cidade, eles tinham planejado para ser lá no Guaritá. Inclusive no Guaritá tem várias datas ali. Mas eles acharam que ficava meio fora de rota, né? É aqui para pegar mais ali. Aí ele mudou para cá a cidade. Acabou trazendo para o Lunardelli, entendeu? Então aí ele construía uma igrejinha pequena, um hospital, uma escola. Ele já construía na época. E aí ele vendia no hospital, a escola ele deixou para o estado da época, prefeitura que nem era São João. E aí depois veio construindo. Nós casamos em 65. Ele trabalhava na roça e eu costurava, como até há pouco tempo fazia isso, né? E depois ele comprou o bar, até a esquina que ele comprou uma merceariazinha. Aí eu cuidava daquilo ali, parei de costurar, eu cuidava e ele saía para o sítio, ele comprava banana, trazia, e nós tínhamos um doceiro. Nós tínhamos um doceiro que vinha trazer de Maringá, ele trazia verdura para nossa quitandinha. Tomate, cebola, enfim, verduras. E levava as bananas que ele comprava, levava as bananas. E assim fomos levando, fomos sorveteria, fazia sorvete, se você quisesse tomar alguma coisinha gelada ou tomar um sorvete, seria aqui. E também, se viesse do sítio, era de barro, até na cabeça, porque aqui era terra vermelha, você via que era barro mesmo. Né? Chegavam os alunos, às vezes, tudo gambuzado de terra, às vezes as meninas, conforme a época, a gente tinha que arrumar até roupa para elas, porque a chuva fazia aparecer, né? Até roupa a gente tinha que arrumar, às vezes dava uma dorzinha, qualquer coisa, a gente tinha que acudir, tinha que ter um remedinho ali, um paracetamol, qualquer uma coisinha para dar. E era assim, eles também vinham comer no bar, era o único lugar que tinha para tomar um sorvetinho e comer um docinho, era aqui. E os Romildo, então, aí ele viu falar esse negócio aqui de Lunardelli, que estava abrindo, coisa e tal, em 65, que eu vim conhecer aqui. Porque eles queriam que meu pai e minha mãe vinham para cá. Mas nós éramos acostumados com a terra de areia lá. Porque nós fazemos gás terra de areia, não tem barro. Ixi, era brabo aqui. Nossa, isso aqui era tudo... Era um barro, você ia plastando assim, a lutina assim, ó. Olha, o caminhão ficava lá na roça, comprava cereais, né? Então, né? Então, uma vez fomos lá na Água Feia, lá, né? Pegar milho lá. Chegou lá, a chuva chegou para valer. Ah, meu Deus do céu, não foi eu com um caminhão, João, meu irmão, com o outro, né? E mais 2 saqueiros. Foi junto, né? E cada um fazia a carga no dele, né? Foi chegando lá, a chuva desceu. O caminhão ficou uns 3 dias lá, porque daquele tempo chovia bastante, tinha muito mato. Aquela mataria que existia, chovia muito aqui, né? Então. Um caminhão quebrava, para arrumar, tinha que ir a Apucarana. Só aí é que está o problema. Aí era um dia para ir, para você ficar, ninguém viajava de noite. Arrumava, tudo escondendo um dia, e no outro dia saía sempre para chegar de tarde aqui. Isso é tempo bom. Se chovesse, então, aí era pior ainda. Aí onde choveu, como falei, choveu, parou. Não ia mais, não tinha condições. Estrada ruim, mato, tudo mato. Ali em Mauá, porque a gente ia para o Mauá, né? Mas tudo, acho que Mauá que pegava... Não, aqui nem pensava, que quando depois passar aqui, abriu essa estrada por cima, aí deu condição, mas era balsa também. Meu Deus do céu, olha, eu ia trabalhar, cara, eu levava um sapato na mão e outro no pé, porque não tinha asfalto, não tinha nada. Tinha dia de chuva, você chegava lá na farmácia com essa altura de barro. Aí tirava o sapato para entrar, colocava o outro, limpava, é assim, cara. Você entendeu? Então é muita história, cara. Não tinha nada elétrico, né? Aí não podia, ou tinha, não podia ainda comprar. E era na base do escovão. Para escovar a casa. Passava o escovão, primeiro varria a casa, daí passava o escovão.
Depois que passava o escovão, aí varria de novo, aí passava o lustro, o escovão com uma flanelinha ou uma cobertinha, sabe? Punha em cima ali e passava para dar brilho. O chão era um espelho. Um pisava, a gente já corria lá e passava o brilho, né? Para brilhar. E todo final de semana, na sexta-feira, ele encerava toda a casa. Aí tinha que limpar bem limpado o chão. Às vezes passava até palha de aço. E quando eu vim para cá, era completamente diferente. A terra roxa, quando está chovendo, é barro. E quando não está de chuva, é pó. Uma região que você usa, eu mesmo gostava de usar sapato branco, calça de linho branco. Então, porque eu também sou costureiro, né? Então, aí eu achei uma coisa interessante. Aí foi aonde eu vim e no fim gostei e fui ficando. Porque aqui nossa região é a melhor terra do Paraná, do Vale do Ivaí, talvez do Brasil e do mundo, né? Nós fomos, quando nós viemos em Apucarana, nós pousamos lá, mas choveu a noite toda, vamos embora. Pousamos lá e viemos. Quando chegou na ponte lá, ali do São João, era balsa. A água estava, vai você não via nada, só via só água. Assim. Aí nem pensava, que tempo você passou em balsa? Nunca passou, né? Então o teu trapicho é igual a balança, assim, né? Conforme o rio vai subindo, ela ia subindo. Quando baixava, ia aquele pau. Quando o carro entrava, ela fazia assim, balangava assim para o carro começava amarrado. Chegamos lá, não tinha caixa, não tinha nada. A água estava fora da caixa dele. Chegamos lá, não podia passar. Vamos voltar para Apucarana. Quando nós vamos para Apucarana, que naquele riozinho que chega em São Pedro, tem um riozinho lá na ponte, né? Só que a ponte está mais para cima, não é do asfalto. Chegamos lá, a água estava passando por cima da ponte já. Nós fomos, estava assim, quando nós viemos. Minha mãe falou assim, Valdemir, eu estou com medo, vamos passar não, porque a água já estava passando por cima, mas dava para passar, né? Valdemir, eu estou com medo, vamos passar. De repente veio uma madeira, tudo madeira. Aí veio uma árvore, uma gurucaia, dá quase uns 90 de grossura e dá uns 8 metros. E veio na ponta, rodando, bateu na ponta, a ponte fez assim, fez um S. Veio o rio, dobrou. Então, e agora? Nem para lá e nem para cá. Aí tinha uns balseiros, uma pessoa boa, mas como é que fazia? Aí eu falei, não, pode deixar, eu vou falar para minha mãe, faz comida para você. Aí nós íamos na casa da mulher, ali jantava, comia lá, ia trazendo mistura já, porque não tinha, né? Aí ela fazia comida para nós e nós passávamos lá, eu, minha irmã, a minha mãe e meu irmão, em 4 no rancho, lá em uma palha de arroz lá. Passamos 2 noites ali, quando foi umas certas horas, que a gente sabia quando o rio estava baixando, quando parava de rodar pau. Mas era até bonito o Ivaí. Se olhava assim, aquela esteira. Acho que 4 remando e nós estávamos em 4, nós estávamos em 8 no bote. E subiu o morro acima, quase 1 quilômetro. Aí chutou de bico. E ele falando para o outro, cuidado com o buraco, cuidado com o buraco. Rapaz do céu. Quando eu passei, eu estava olhando assim, fazia aquela roda-moinha assim, ó. Foi cuidado se nos cair ali, ele foi embora. Fazia aquela roda-moinha assim, quando eu passei, ele fazia, sumiu tudo. Nós já estava a ponte como é que começamos a passar? Aí passou por cima do barranco, chegamos lá no barranco. Bom, vamos embora, e agora? Vamos embora a pé, né? Olhava, só tinha casa de tábua. Eu contei 5 casas de material e uma, assim, de alvenaria. Uma a parte, a metade era de alvenaria, outra de madeira. A energia que tinha para era começava do escurecer, ligava os motores, 11 horas parava tudo. E a energia chegou em 76, pelo menos é o que está nos postes, o Gilberto Rezende que trouxe, deputado também. O Nardelli deve muito para o Gilberto Rezende de Carvalho. Aquele tempo que o vereador não ganhava nada. Meu pai foi, o Odilon pai, meu marido, foi vereador, nunca ganhou nada. Depois foi o Valdomiro, meu irmão, foi vice-prefeito. E daí foi naquela época o Parecido faleceu, né, afogado. O meu irmão tomou conta da prefeitura, que aquele tempo ia até março, né? Então foi 1º do ano, até março ele ficou como prefeito. E
Foi uma luta grande para desmembrar, né? E foi, como é que foi? Foi essa luta grande. E a quem ajudou muito a esse desmembramento foi também o Gilberto Carvalho, que ele era deputado, acho que em Marumbi, por esses lados aí. E ele era também, ele visitava aqui também. Então, aí o Odilon foi candidato. Daí o Odilon teve, de vereador lá, teve 700 votos, eu lembro bem, 700 e tanto, né? E aqui ele foi candidato junto com o Osório. Era assim, era o Osório, 2 prefeitos, daí somava os votos. E o Zé Mendes, vice dos 2. Então, né, ou um ou outro que ganhasse, ele ia ser o vice, né? Com certeza. E formamos uma pressão para que os vereadores levassem até a Câmara de São João do Ivaí uma proposição para fazer um plebiscito em Lunardelli para ver se nós queríamos desmembrar de São João do Ivaí ou não. E lá foi aprovado. Na época, o prefeito de São João do Ivaí era o senhor José Queiroz e tinha o deputado que era o Gilberto Carvalho. E houve, depois de várias lutas, vários desentendimentos, chegamos à consciência de criar o município de Lunardelli. Foi para o plebiscito, foi aprovado. Depois o governador era o Ney Braga, na época, ele sancionou a lei e foi criado aí o município de Lunardelli. Passado um pouco mais de 2 anos, teve a primeira eleição de prefeito, disputando aí 5 candidatos. É que nem eu digo para você, meu pai correu atrás da criação do município de Lunardelli. Ele foi umas 4 vezes para Brasília. Curitiba, não sei quantas vezes ele foi atrás da criação do município. Na época era ele, o doutor João Fernandinho. Toninho da Farmácia, foi candidato a prefeito. Senado Seu Romildo e João Evira. E o Valdomiro Brusco, fundador do irmão dele, foi prefeito 1 ano e pouco em São João, Valdomiro. Na época do Aparecido Bezerra, quando ele morreu, ele era vice dele. Ele era vice do Aparecido. Então eles correram atrás da criação do município. Então ele, o Fernandinho, eles iam correndo atrás do documento, né? Na época o deputado era o Gilberto Carvalho. Então, através de Gilberto, eles iam para Curitiba eles iam a Brasília. Né? Em 78 nós fizemos o primeiro plebiscito. Tivemos em Curitiba, fomos de ônibus lá para levar o resultado, sabe? Aí tem eu lá de chapéu, de bota, batendo aquele bumbão. Aí em 79 foi criado o município. Como as eleições eram só em 82, São João do Ivaí abandonou nós. Aí São João abandonou nós. E você sabe quem comprou um caminhão-pipa para jogar água na rua? O Anésio Deodoto. Ele comprou o caminhão. O dinheiro dele. Aí enchia d'água lá na gema e molhava, porque era dessa altura de barro, de poeira. Foi bom, porque nós passamos, mas quando teve plebiscito, era uma época fora de política. E nós, quando passou o município, nós ficamos 2 anos sem prefeito e sem ninguém. Porque como o prefeito aqui passou o município, ele não ligou mais para o Lunardelli lá, abandonou o Lunardelli. Falou, vocês municípios se viram. E devia ter um interventor, né? Para manter os 2 anos. Nós ficamos 2 anos sem estrada, sem comunicação. Aí que virou um chapéu do... Em 79 foi criada a lei 7.267, de 19 de dezembro de 79. O Lunardelli passou a ser município. E aí nós esperamos até 81 para fazer a primeira política. E o primeiro prefeito assumiu em janeiro de 82. Foi o seu Osório. Assumiu a prefeitura sem nada, sem prédio, sem nada. Foi alugando essa dificuldade, né? E fui o primeiro presidente da Câmara Municipal de Lunardelli, sendo o vereador presidente da Câmara que deu posse ao primeiro prefeito da cidade, o senhor Osório Ribeiro, de saudosa memória. Depois, passados 6 anos, que naquele mandato especial, o mandato era 6 anos. Eu me candidatei a prefeito, disputei a eleição e fui vencedor.
João Elvira, ele está na Vila Ural, está morando na Vila, não, mora aqui na cidade, mas ele fica muito na Vila Ural, ele tem uma vila lá. Ele foi o primeiro candidato junto com o seu Osório. É uma das pessoas fundadoras do município de Lonardelli também. E ele foi meu vice-prefeito em 96. Quer dizer, a história vai se emendando, né? E se entrelaçando, o passado com o presente. Aí ele ficou de 82 a 80 e... Acho que aquele ano foi o ano de 6 anos. Lembra? Teve um ano de 6 anos, acho que foi até 88. Em 89 ganhou o Wilson Machado, que foi até 92. Em 92 ganhou o seu Osório de novo. Aí quando foi em 5 de fevereiro de 95, se não me engano, o seu Osório pediu demissão. Aí entrou o vice, que era o Nilson Borges. Foi até 96, final de 96. Aí final de 96 para 97 entrou eu. Depois foi mais 2 mandatos meu. Depois veio 2 mandatos do Dr. Célio. Depois veio o mandato do padre. Tinha tratado um jogo perto de Ivaiporã. E eu achei interessante até o nome de Lunardelli. Aí, aonde eu estava, e eu saí de lá da equipe e vim fazer um amistoso para Nossa Senhora das Graças em Lunardelli. Aí foi quando eu vim aqui jogar, quando eu achei muito diferente, muito interessante. Aqui que nós íamos, passamos até em balsa, tudo para vir jogar aqui. E no fim, passado na próxima semana, eles foram e me convidaram me buscaram para me morar aqui para jogar futebol aqui na região. Aí eu vim. E eu vim com a intenção de ficar uns 2, 3 meses. E com isso, desde 75 eu estou aqui, enraizei aqui. E graças a Deus sou muito bem. Sempre foi bom no esporte. Sempre teve atletas que sobressaíram no esporte, principalmente no futebol. Futebol de campo. E depois de 72, 73, o município já tinha um time bom. E na época, como eu gostava de esporte, me colocaram para ajudar na diretoria do esporte. O time foi campeão em 72, 73, 74, certo? E a rivalidade que tinha entre Lunardelli e São João era exatamente pelo futebol. Aí o que aconteceu? Aí juntou eu, prefeito em Lunardelli, o vice-prefeito em São João do Ivaí, e nós dois se bicando. Mas era uma discussão sadia entre eu e ele, né? Ele falou: Marião, teu time ganha, mas na próxima nós ganhamos. Quando eu cheguei aqui, tinha até umas pessoas aqui que falaram: não, aqui não pode e nem deve e nunca ganha de São João do Ivaí. Porque o São João é nosso município, porque não sei o quê. E eu, quando cheguei, eu falei: ué, mas não, aqui dentro do nosso campo, meu filho, a história tem que mudar. Aí comecei, primeiro aqui, na hora do treino, não ia treinar, porque uns que não ia treinar para não cansar, para jogar no domingo. Outros que não era treinar porque os caras não davam a bola boa para não estragar a bola. Aí eu cheguei e falei: o quê? Não. Meu negócio é diferente, meu filho. Eu só costuro de arar, que eu vou todo dia no campo. E se apertar um pouquinho, eu vou 2 vezes no campo. Claro, cedo e à tarde. Vou fazer preparo físico cedo e à tarde vou com bola. Aí eu ia no campo, mas aí foi mudando o jeito dos caras se comportar. Aí tinha uns que concordou: mesmo, rapaz, não é que tem que treinar. Eu falei: claro que tem que treinar. Aí eu até falar: quem não namora não casa, rapaz. Então se você não treinar, como é que você vai? Ué? E Lunardelli ganhou muitos títulos, né? Foi considerado no Vale do Ivaí uma cidade no esporte imbatível. Quando eu vim pra cá, pai, tinha as fazendas. Fazenda Urumuru, Fazenda Urutágua, Fazenda Ubá. Todas as fazendas, né? A maior parte das fazendas tinha seu time, cara. E Lunardelli, um timão, também tinha 2, 3 times, né? Tinha o Zebrão, mas tinha o time principal também, né?
O Zebrão sempre era o famosão por causa de ser os veteranos, né? Hoje eu sou mais do que veterano, né? Mas tinha os veteranos da época, na época que eu vinha eu não era veterano, mas fazia parte do Zebrão. E daí tinha aqueles jogos, cara. Rapaz, era coisa linda de ver, cara. Era, mano, e caminhão lotado de gente, cara. E a gente ia jogar, ia de caminhão, chuva, tomava chuva, era de barro, estrada de barro, estrada não tinha asfalto, você entendeu? Era coisa, e o povo ia, cara. Aí a gente ia na fazenda do Tago, na Urumuru, tá lotado de gente, pai. Hoje você não vê mais isso. Isso aí ficou na história. Ficou na história de Lunardelli. Tanto é que hoje você faz um jogo bom aqui no Lunardelli, aí tem que fazer propaganda, faz propaganda na rádio, faz propaganda de rua, para chamar o povo para ir no campo. Vai bastante gente ainda. Mas antigamente nem fazia propaganda, falava onde que Lunardelli vai jogar? Vai jogar em tal, o caminhão vai sair da onde? Tal lugar. Era lotado de gente, cara. Os campos eram lotados de gente. O que acontece? O time nosso aqui, além de ser bom, nós levávamos uma vantagem muito grande em cima dos times de fora, porque nosso campo era muito ruim. Então todos os times que vinham, eles estranhavam o nosso campo, porque 50% ou talvez mais de 50% do nosso campo era de uma terra dura. E o restante do campo era de uma grama seda muito ruim também. Eu tenho certeza que nós levávamos uma ligeira vantagem aqui dentro. Ah, não, a torcida aqui, ele só queria saber de quanto que nós ia ganhar, porque não admitia derrota. A torcida aqui não admitia, até hoje. Quem não ia assistir o jogo no domingo, que a gente ia fora, quando a gente chegava, os caras não perguntavam quem ganhou. Perguntavam assim, de quanto foi? Sério, isso aí foi anos. Quanto foi? Os milionários do futebol, eles montaram um grupo e eles escolheram, e saíram fazendo excursão no Brasil inteiro. Jogo festa. Você entendeu? Região por regiões. E eles correram o Brasil inteiro e o único lugar que eles não conseguiram golear foi nós aqui em Vaiporã, que aí foi empatado 1-1. Tanto que quem fez o gol neles foi o Haroldo que fez o gol neles de pênalti. Tinha Garrincha, tinha Eureco, tinha Fio Maravilha, tinha Barbosinha, que era goleiro do São Paulo, tinha Paulo Borges, que era do Corinthians, que quebrou o tabu contra o Santos. Ele fez o gol e conseguiu quebrar o tabu dos Corinthians e Santos. E eles vieram jogar em Ivaiporã. E o Ivaiporã fez uma seleção no Vale do Ivaí para enfrentá-los. Aí vocês foram ficar lá. Aí nós fomos, eu, o seu Jair, o Fernandinho, o Gil, meu irmão, né? O Zé Cláudio, o Devanir, que era o goleirão. A base, mais ou menos, foi de Lunardelli, porque, com todo respeito, o Lunardelli era o bicho papão do Vale do Ivaí no futebol. O menino aqui falou, o capitão aqui tá... Uai, lógico, tinha sido campeão dos Jogos Abertos do Paraná lá em Cascavel, por Ivaiporã. Fomos campeão em cima do Cascavel, ganhamos do Maringá e do Londrina, lá em Campo Mourão. Não era Jogos Abertos do Ivaí, não, do Vale do Ivaí. Era Jogos Abertos do Paraná. Aí, ok, então se tiver um pênalti, você vai bater. E por felicidade minha, saiu um pênalti. O pênalti sofreu o Delcio, que era de Ivaiporã, que ele tá ali na foto. Na hora de bater o pênalti, aí o Haroldo era moleque, com cabelão. O Haroldo pegou a bola e foi e bateu o pênalti. Golaço. O goleiro que estava no gol na hora, se não me engano, acho que era o Barbosinha do Corinthians, que estava no gol na hora que levou o gol. E antes do Haroldo bater, ele pegou no cabelo dele. Você vai errar, moleque. Você nem sabe chutar. O Fio Maravilha, porque o Fio Maravilha
Tava 0-0 e eles partindo para cima, fazendo e acontecendo, sabe? Pode sair o pênalti, vai eu lá bater e aquele monte de catimba em cima de mim, o Oreco puxou o cadarço do meu calção. Bah, não me preocupava, pô, eu tinha confiança em mim demais. Tinha quantos anos? Eu tinha uns 17, não tinha 18 ainda. E saiu o pênalti, eu fui lá e... Pau. Fiz o gol. Bola pro lado, goleiro pro outro? Não, foi meio na pancada mesmo, sabe? Foi meio na pancada. E aí em seguida, no finalzinho, eles empataram. O Fio Maravilha fez um gol assim, empatando, empurrando todo mundo para dentro do gol, assim, com corpo e tudo, e 1-1. O Zé Cláudio pegava a bola, driblava eles 3-4, porque antes aqui, nos jogos que tinha por aqui, o Zé Cláudio fazia isso. Porque o Zé Cláudio não jogou no grande porque ele era cego. Aqui, até o dia que nós fomos convocados lá para treinar, para jogar contra os Milionários, tinha uns torcedores daqui mesmo que falavam assim, eu quero ver o Zé Cláudio driblar os caras lá. Meu filho. E do mesmo jeito que ele driblava aqui, ele driblava os caras. E o Fio foi um dos caras que ficou brabo. Nem o cara que enxerga. Aí na hora que ele foi expulso, ele falou, nem o cara que enxerga não me dribla, agora um cego me dribla. Aí o árbitro expulsou ele. Eu trabalhei mexendo com gado bastante tempo, conheço toda a região inteira aqui. Inclusive a gente tinha uma criança doente, estava com leucemia, não tinha SUS naquela época. Nós se juntamos, o pessoal, os amigos, os sitiantes, fazendeiros aqui, fizemos um rodeio para arrecadar dinheiro, para levar ela para São Paulo, para se tratar. Ela se tratou, com uns 90 dias veio, montou um palco para agradecer o povo. Não teve quem não chorou a gratidão que ela teve, de salvar a vida dela. Se ficasse aqui, eu acho que ela tinha falecido, porque a doença dela era bem complicada. O José, que era administrador da Fazenda Anduí, que deu as criações, o compadre Berica, que mora aqui embaixo, o filho dele veio fazer churrasco, todo mundo trabalhou. O Zé Suíço da Fazenda Urtago ali também deu a criação, todo mundo ajudou. Teve até a criação leitor para o leilão, o pessoal deu. Foi tudo uma coisa bem feita, bem caprichada, e não teve uma pequena conversa com nada com ninguém. Todo mundo ajudou com aquele coração bom mesmo assim. E para nós foi a coisa muito boa que foi feita aqui. O povo do Nordeste é um povo muito bom, o povo do Brasil aberto para receber os religiosos, os turistas, tudo aí. Ao longo da história, diversas denominações religiosas foram fundamentais para a formação do município. A fé do povo foi essencial para superar os obstáculos. Assim que fizeram, vamos supor, o loteamento aqui, ficou pronto, aí começaram a construir a igreja, né? O Antônio Lunardeles, né? E outros, né? Daí depois da igreja construída, quem será a padroeira de Lunardelli, né? Daí Santa Rita de Cássia, né? E a Dona Maria Momente, que é a mãe do Fernandinho, que tudo conhece o Fernandinho aqui, né? Ela fez a doação da imagem da Santa. Maria Momente, o pai era seu Armando Momente, e a Dona Maria conhecia por Dona Maria Momente. E ele era Fernando Momente. Eram bastante, Rui, Fernando, João, tinha também o Fernandinho, o pai chamava-se Armando, e tinha o filho também que era Armando. O filho também chamava Armando, então Armandinho, chamava ele de Armandinho. Então esse povo morava lá na Fazenda Suíça. Eles iam sair da fazenda. Essa santa, parece que ela falava assim, que não tinha um lugar assim para ela pôr essa santa, que ela tinha medo que quebrasse. E ela tinha ganhado. Aí ela falou, vocês estão fazendo a igreja aqui? Vocês querem pôr a Santa Rita aqui?
Aí um falou assim, então nós vamos pôr ela de padroeira. E pôs de padroeira. Aí veio, e eles faziam aqui novena toda quarta-feira para Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Toda quarta-feira. E a gente vai porando, São João, né? Vinha nessa novena. O padre Joãozinho. Já teve outros padres antes dele. Teve padre Pedro, que foi o primeiro. Teve outros padres lá que até nem lembro bem. Aí veio o padre Joãozinho, aquele padrinho pequenininho, moreninho, mas era assim, espoletinho, sabe? Ele andava depressa, ele andava correndo. Padre João Maria da Rocha Santana foi o criador. Esse padre, quando chegou em Dona Ardélia, ele falou, Mário, Santa Rita de Cássia é Santa das Causas Impossíveis. Vamos tentar fazer novena? E começou-se as novenas, começou com os funcionários da prefeitura na época, em 95. Aí começou novena com 30, 40 pessoas, depois foi aumentando, chegou um ponto que não dava para fazer mais na gruta. Aí começou-se a fazer dentro da igreja. O movimento foi aumentando, aumentou e está do jeito que está hoje. Aí passou Santa Rita, novena de Santa Rita, e continuou. E aquilo foi crescendo, fez assim, vup, sabe? Explodiu em pouco tempo, poucos anos, já vinha gente não sei da onde, e Romaria, e começou com a novena. Ele começa uma novena agora em setembro. Setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março e abril. Termina, aí maio é a última que termina a novena. Então tem muita gente que faz novena de longe. Outros vêm, quando é de São João, vai porã, eles vêm os 9 meses, no dia 22. Quando cai de domingo, então, é aquele, né? É muita romaria. E nesses 30 anos aí que já existe a novena de Santa Rita e o santuário também, chegou a ter mais de 200 romarias num dia, dando aí em torno de 20 mil pessoas. Para uma cidade pequena igual a nós, não tinha condições de absorver todo esse movimento, principalmente banheiro, comida, lanchonete, era complicado. Mas dentro em pouco foi crescendo e hoje realmente, cada dia e cada ano que passa, a estrutura melhora. Entre pensar grande e pensar pequeno dá o mesmo trabalho. Então vamos pensar grande, nos grandes projetos, nas grandes coisas, e depois a gente corre atrás da execução. Então, em Lunardelli, nós trabalhamos com 2 pilares no desenvolvimento do turismo. O primeiro pilar é infraestrutura. A cidade precisa ter infraestrutura para acolher as pessoas. A cidade tem que estar organizada, que é o serviço que é a missão do poder público, né? A cidade tem que estar organizada, tem que estar limpa, tem que estar iluminada, tem que estar asfaltada. Ela tem que ter toda essa questão das praças, o cuidado, né? Tem um centro de eventos, portais, pista de caminhada, ciclovias. Então tudo isso foi pensado, né, na cidade, a arrumação das avenidas, e tem muitas coisas ainda a se fazer, mas a ideia é pensar na cidade com uma infraestrutura para que ela possa acolher bem as pessoas que vêm. Nessa questão da infraestrutura tem a parte privada, que é os investimentos privados, que ainda precisa acompanhar esses investimentos públicos que foi feito de forma grandiosa nesse período do Reinaldo. Mas também precisa acompanhar, que é o restaurante, tem que estar bom, a lanchonete tem que estar bom, a sorveteria, tem que ter hospedagem. Então, a gente pensou nesse primeiro pilar como infraestrutura. O segundo pilar é a qualificação das pessoas. Então, o ser humano que mora em Lunardelli, ele tem que estar feliz, a cidade tem que ser boa para ele. Então, a gente pensou na qualificação das pessoas, fizemos isso ao longo desse trabalho, né? Qualificamos as pessoas para que elas possam acolher bem aquelas pessoas que vêm para Lunardelli. E aí a qualificação vai desde o morador que está feliz porque a cidade turística gerou qualidade de vida para ele, até os empreendimentos, né? A pessoa que vende o pastel, que vende a coxinha, que vende o sorvete, que vende as lembrancinhas, enfim, todo o contexto da cidade qualificado para que a gente tenha essa cultura turística dentro do município. Daí tem o trabalho de turismo na escola, começar desde das crianças, né? Essa ideia de turismo e empreendedorismo na área de turismo. Então essas 2 áreas foi o principal, o projeto foi balizado, né? Tudo que foi feito foi balizado nessas 2 dimensões, infraestrutura e qualificação de pessoas. A cidade tem que ser acolhedora, porque senão o cara vem uma vez e não volta. Aí eu vejo, eu trabalho,
trabalho ali, eu ajudo na paróquia também, de voluntário às vezes. Então eu vejo a pessoa falando assim, o ano que vem eu venho de novo, o ano que vem eu venho de novo, né? Então, domingo que vem eu venho de novo. Então é assim, você entendeu? Por quê? Porque a pessoa vê, né? Além da fé, que ela vem buscar a fé, né? Vem fazer suas orações, ela vê a cidadezinha aconchegante, né? E cada dia melhorando, nós temos que melhorar. Ele está querendo voltar às tradições que tinha, que foi acabado, que era o baile das rosas. O baile das rosas era um baile que era tradicional de Lunardelli, que é para o povo mesmo, sabe? Lunardelli região, para nossa região aqui. E todo ano fazia, era o baile da rosa e o Fecalu. Aí a banda que vinha fazer o Fecalu já ficava e fazia o baile das rosas. Então era muito maravilhoso, era muito bonito. Então a gente se abraçava, trabalhava, sabe? Era um evento que tinha, assim, mais chegado para o povo de Lunardelli e região, né? E era um sucesso o baile das rosas. E agora, graças a Deus, vai voltar. Então vai voltar o mês que vem, já teve o baile da rosa. E o ano que vem, pelo que eu conversei com o padre, vai voltar o baile das rosas e o Fecalu também. O Fecalu, você sabe, né? É Festival de Calouros de Lunardelli. Todo o levantamento de quantidade de romaria, de quantidade de pessoas. Então a gente tinha aproximadamente 400 mil pessoas antes da pandemia que passavam por ano em Lunardelli. Antes da pandemia tinha uma previsão de gasto na época de R$50. Mas depois da pandemia houve uma modificação do fluxo, né? Teve uma diminuição do fluxo. O fluxo deixou de ser aquele fluxo puramente de ônibus, que antes vinha muito ônibus, hoje tem um fluxo mais de carro, famílias que vêm, né? Então diminuiu um pouco, esse fluxo está se retomando, mas antes da pandemia tinha isso. Depois da pandemia foi feita uma pesquisa, né, junto ao Sebrae, que foi feito em 3 destinos, né, que foi Apucarana, Lunardelli e Faxinal, que são os 3 destinos mais consolidados do nosso Vale do Ivaí. E foi feita uma pesquisa chamada Destinos Turísticos Inteligentes. Então foi feita uma pesquisa e foi feito um levantamento de custo, né? Então esses romeiros passaram de R$50 para R$100 de gasto cada um deles agora depois da pandemia. Então hoje a gente tem aí entre 150 e 200 mil pessoas por ano. Então caiu bastante, mas isso está se retomando novamente. Então que nem Lunardelli a gente viu crescer, tudo. Praticamente tudo que tem ali hoje eu vi fazer. Desde a terra? Desde a terra, desde derrubar o mato, plantar as roças e formando a cidade, fazendo as casinhas. Ali na praça, daqui da entrada aqui, a gente fala ali onde está tem a caixa d'água que você começa a descer. Lá de casa, os meninos do Costa Mãe ali, o seu Costa Mãe também é antigo aqui. Todo mundo do Costa Mãe. Costa Mãe derrubou aquilo ali em 60 e pouco, onde ele mora, aquela chácara do lado da Cucarilha também. Era mato. Daí também, e os meninos tudo nascido aí. Não vieram aventureiros. Vieram pessoas determinadas a ficar e a determinar a desenvolver o município, tanto na área rural como no comércio. Agora, Lunardelli é um lugar espetacular para viver, um povo bom, sabe? Um povo bom, um povo que acredita no município, um povo lutador, um povo que procura ver o progresso. E Lunardelli só tem crescido, tal. A população é a mesma, mas as benfeitorias da cidade, construções, é muito, sabe? Aí já pensando que, às vezes eu ando aqui em Lunardelli, eu penso que nós estamos numa cidade de 10, 12 mil habitantes. Não só cresceu, como desenvolveu também. O mais importante é o desenvolvimento. Porque não adianta crescer, não ter infraestrutura, não ter nada, né? Mas cresceu em tudo, cara. Eu me orgulho de ficar aqui em Lunardelli, cara. Lunardelli representa como se fosse a minha terra natal hoje. Eu vim para Lunardelli com a intenção de fazer meu pé de meia e voltar para Curitiba. Hoje, tenho vontade de ficar aqui até o fim da minha vida. É a cidade que eu escolhi para ser a minha terra natal. Nasci em Bandeirantes, fui criado em Bandeirantes, estudei em Curitiba, formei em Curitiba e vim para cá. Em 71 estou até hoje. Lunardelli é uma cidade pequena,
Na época tinha 17 mil habitantes, hoje está com 5.500, mas é uma cidade que, em vez de crescer, diminuiu de número de habitantes, mas me cativou. Me cativou de uma tal maneira que eu considero como se fosse nascido em Lunardelli. Hoje sou lunardelense, naturalizado, com certeza. Na verdade, eu peguei a parte mais fácil da história, né? Mas quem sofreu mesmo, quando chegou aqui, que era uma região de sertão ainda, foram meus avós, né? Os filhos, no caso, meu pai, o sítio que eles residiam ali na Água do Gavião, né? Na casa simples, casa escorada em cima de toco, né? Soalho, casa de assoalho, de madeira. Meu pai, quando casou, foi morar numa casa que era uma atulha, né? Eles limparam e foi a casa que ele foi morar. Foi ali que nós fomos criados ali até 1982, né? Quando a gente veio para a cidade. Eu vim para a cidade, eu tinha 2 anos. Marcadas pela coragem daqueles valentes que vieram desbravar uma terra incerta. No peito, carregavam a esperança de construir um lugar digno para viver, onde pudessem criar suas famílias. É possível, é porque tiveram pessoas lá no passado que enfrentaram todos os desafios, todos os obstáculos que existiam para poder vir para cá, para povoar essa região. A todos que enfrentaram tudo isso, né? Aquelas pessoas que saíram de diversas cidades do estado de São Paulo, de Minas, né? Da região norte pioneira aqui do nosso estado do Paraná, ajudaram a criar tudo isso e proporcionar para nós hoje, né? Viver numa cidade tão querida, tão amada, uma população tão acolhedora como nós temos aqui hoje, né? Então, quando eu falo de Lunardelli, eu fico extremamente emocionado, porque eu me identifico muito com essa cidade aqui, porque eu nasci, né? Então, tudo que eu vivo hoje, tudo que eu consigo fazer é de coração mesmo. Então, hoje, eu sei que talvez a gente não alcançou 100%, mas eu creio que a maioria da população hoje sabe que mora numa cidade muito melhor do que era há 8 anos atrás, né? Então, meu agradecimento, né, como eu disse, a todos os pioneiros que proporcionaram essa cidade existir, né? E hoje a vocês que nos deu esse voto de confiança de estar aqui, representar vocês e poder contribuir um pouquinho com a história da nossa cidade. Com a certeza de que a herança seria transmitida para seus filhos, netos, bisnetos e todas as futuras gerações. Que Deus continue abençoando nossa terra, nosso lar.